Boa noite, a paz seja com todos. Apocalipse 20, 11. Eu vou ler aqui um trecho. Está escrito assim: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não pode se sentar. Irmãos, quando nós falamos aqui a respeito do trono branco, nós temos que entender quem é que é o juiz que está assentado nesse trono. Jesus disse que o Pai não julga a ninguém, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, quando nós falamos a respeito desse dia, o dia do juízo final, o dia do trono branco, e diz que alguém estava assentado nesse trono, a palavra de Deus nos informa que esta pessoa que está assentado no trono branco, que é o trono do juízo, é o Senhor Jesus. Certa vez eu ouvi alguém falar é uma historinha, né? Mas que ilustra bem o que nós vamos ver aqui. Dizia que um certo homem, ele foi preso várias vezes por fazer coisa errada, e ele foi parar na cadeia, mas ele tinha um amigo que era advogado. Então, esse amigo advogado, muitas vezes foi até a cadeia onde ele estava preso e conseguiu tirá-lo de lá, conseguiu libertá-lo da prisão. E parece que ele não se emendou na vida, né? Ele continuou, foi. Acho que ele confiava o seguinte: o meu amigo é advogado, então sempre ele vai me livrar. E um dia ele foi preso. E aí ele mandou chamar o amigo dele, o advogado. E aí o advogado disse para ele assim: olha, dessa vez não vou poder te livrar. Ele falou: mas por quê? Você sempre me ajudou. E aquele amigo disse: sabe por quê? Porque hoje eu sou o juiz. Hoje eu sou o juiz. E é mais ou menos a história que nós vamos ler aqui, porque Jesus é o nosso advogado. Hoje ele é o nosso advogado. E é ele quem tem nos defendido e ele está aqui para nos ajudar e nos livrar dos nossos pecados e nos colocar em retidão diante de Deus. Mas vai chegar o dia que ele não vai ser mais o advogado. E é esse dia aqui, que é o dia do juízo final. E nesse dia aqui, Jesus não é mais o advogado de ninguém. Aqui Jesus é o justo juiz que julga com justiça. E entendendo que quem está assentado aqui, Jesus disse que o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o juízo. Então aqui nós sabemos que é o Senhor Jesus, que é este juiz eterno, que se assenta sobre o trono do juízo, no fechamento da história.
Muita gente fica preocupado como a história começa, mas muito mais importante é como termina do que quando começa. Sabia disso? E muitas vezes nós esquecemos de que a história tem um ponto final. E o ponto final e o fechamento da história é esse dia aqui. Amém? Sei também que não é muito falado, né? Não é muito comum que as pessoas saibam disso aqui. Às vezes tem uma noção assim de história, mas não tem uma noção do que é isso aqui. Esse é um dia que Jesus mesmo chamou esse dia de o grande e terrível dia do Senhor. Não é uma coisa, não é um passeio, é um dia terrível. Jesus disse isso, que esse dia também é chamado de o grande e terrível dia do Senhor. O fato é que diz aqui que João viu, ele diz: eu vi um grande trono branco, e vi também o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Irmãos, a presença dele, e a presença desse dia é algo tão forte, tão terrível, que diz aqui que nem céu nem terra se achou lugares, que fugiram da presença dele. E ele diz aqui: e eu vi os mortos, grandes, pequenos, ou seja, gente famosa, gente de poder, gente menos importante, gente menos assim, de menos poder, de menos coisa, tudo. Ele viu grandes, ele viu pequenos, ele viu reis, governantes, ele viu presidentes, governadores, juízes, e ele viu gente comum também, gente simples. O fato é que todos estavam diante do trono branco, e diz aqui que abriram-se os livros. Quando a gente lê assim, abriu-se os livros, parece que cada um de nós está escrevendo um livro. O que é que você está escrevendo no seu livro? Um dia vai ser aberto. É um livro das suas ações, um livro da sua vida. É esse o livro que vai abrir lá, na presença desse que céus e terras não se aguentam diante dele. Mas o fato é que o seu livro vai ser aberto ali, o livro da sua vida. Parou para pensar nisso? Eu creio que cada um de nós está escrevendo a sua própria história. Ninguém vai escrever a sua história. Não é verdade? Alguém pode escrever a sua história? Alguém pode determinar a sua história? Não. Você é o juiz da sua história, você é o escritor da sua história. Você é aquele que está anotando ali aquilo que Jesus vai abrir naquele dia. E diz aqui que foram abertos os livros. E diz que as pessoas que ali estavam diante daquele dia, diante daquele Senhor Jesus, daquele que está sentado no trono, que agora não é mais o advogado, é o justo juiz, diz que ele vai julgar a cada um pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo o que você fez, segundo as suas obras. Interessante que aqui, muitas vezes a gente ouve dizer, falar assim, que as obras não importam, né? A gente ouve muito falar isso. Mas deve importar sim, porque se um dia esse livro das obras serão abertos e cada um vai ser julgado pelas coisas que estão escritas,
pela história de cada um. Agora quer dizer que a gente não precisa ter uma história ruim. A gente pode ter uma história bonita. Porque Jesus já escreveu uma história linda para a gente. É ou não é? Jesus já escreveu uma história muito linda. A gente só tem que realmente deixar que essa história que Jesus escreveu para a gente permaneça, que a gente permaneça nessa história, que a gente não pegue nenhum atalho e acaba se perdendo, porque tem muita gente que vai se perder, porque em determinado ponto, às vezes, pode deixar o caminho da graça, o caminho daquilo que Jesus nos ofereceu com o sacrifício dele. E muita gente, hoje em dia, existe uma coisa chamada hipergraça. Você já ouviu falar? Não, né? Vocês vão ouvir. É mais ou menos assim, que você pode fazer o que você quiser, que você já está salvo, porque Jesus pagou os pecados, você pode pecar à vontade. Mais ou menos é essa. Irmãos, isso é um desvio. E a Bíblia, Paulo e Pedro e os apóstolos chamavam isso de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é alguém que conheceu a graça de Deus, o poder de Deus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, e que por algum motivo achou que isso tudo não tinha valor e escreveu outra história, e apostatou da fé, e pisou no sangue de Jesus. E aí, sabe o que acontece? Vai parar no livro dele, que tomou outro caminho. E aqui está escrito: serão julgados, cada um será julgado pelas coisas escritas nos livros, segundo o que ele fez. Já parou para pensar que é segundo as suas obras, segundo as obras de cada um, e que a gente, quando nós vivemos aquilo que Jesus pregou para a gente, aquilo que Jesus preparou para a gente, está escrito aqui que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas Deus já escreveu a nossa história. Quem vai abrir lá a nossa história bonita aqui, ele já escreveu a história, não é? Ele escreveu a nossa história, e se nós permanecermos naquilo que está escrito, Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras, porque essas obras foi Deus que preparou para a gente. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, mas nós temos que observar o que Deus escreveu para a gente, a nossa história, o que é que Jesus quer, o que Deus escreveu para nós. E o que Deus escreveu para nós é coisa boa, mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Tem muita gente que fala assim: ah, mas o livre-arbítrio, irmãos, é uma coisa boa, mas perigosa também. É ou não é? Por quê? Porque Deus escreveu uma história para a gente. Lá no livro, Jesus já deixou preparado: ó, isso aqui é coisa boa para vocês fazerem. Agora, se a gente rejeita o que Jesus preparou para nós, aquelas boas obras que Deus preparou para nós, e nós achamos que podemos fazer qualquer coisa, e nós enveredamos por outro caminho, então a nossa história é mudada. Fomos nós que escolhemos um outro caminho, não é Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus, que todo ser humano se salve. Essa é a vontade de Deus. Essa é a história que Deus escreveu para cada ser humano que vem nesse mundo. Mas tem muita gente que vai se perder. Por quê? Porque Deus não escreveu uma história bonita para eles? Deus escreveu. Mas as pessoas usaram o livre-arbítrio e escolheram um outro caminho. Só sei que diz aqui que, segundo essa história que nós escrevemos, seremos julgados naquele dia. Se nós
aceitamos aquilo que Deus preparou para nós, graças a Deus nós temos tudo de bom. A salvação nos é dada pelo sangue de Jesus, ninguém precisa temer esse dia. É ou não é? Eu já tive medo desse dia. Sabia disso? Eu sonhava com o dia do juízo. Vocês já sonharam com o dia do juízo? Já sonhou com o dia do juízo? Eu já sonhei com o dia do juízo. Quando eu era criança, eu acho interessante, não sei por que eu sonhava isso, mas eu sonhava com o dia do juízo, era uma coisa terrível, eu tinha um medo tão grande daquele dia. Mas, se nós realmente formos fiéis a Deus, a gente não precisa ter medo desse dia, vai ser um dia maravilhoso. Mas para quem se perde é um dia terrível. Amém? E abriu-se um outro livro também, que é o da vida. Aí diz assim, olha, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, e até o inferno deram os mortos que havia neles, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O juízo final é um juízo de obras. E diz mais, e a morte e o inferno foram lançados no lago que está, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Termina assim. Amém? Mas a história não termina aqui. Capítulo 21, diz aqui, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, ornamentada, enfeitada, como uma esposa enfeitada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O que João viu aqui agora? Passado o juízo final, a nova Jerusalém vem. A nova Jerusalém é a nossa casa que nós vimos ontem. Não falamos ontem que Jesus foi preparar lugar? Foi isso a palavra de ontem? Que Jesus foi nos preparar um lugar. A nova Jerusalém. Irmãos, a nova Jerusalém é uma coisa linda, gigantesca. Não é uma cidade, a gente chama de cidade, mas é quase um planeta. É tão grande. Pra você ter uma ideia, ela tem 12 mil estádios de altura, de largura e de comprimento. Cada estádio é mais ou menos 400 côvados, que é mais ou menos meio metro. Côvado é a distância da ponta dos dedos até o cotovelo. Mais ou menos meio metro. E como nós vimos, a gente vai entrar dentro dela. Nós vamos viver na superfície, como aqui na Terra. Na Terra nós vivemos na superfície da Terra, mas a Nova Jerusalém, ela tem coisas, muita coisa dentro. Amém? E diz aqui, ele diz, eu vi essa cidade, a Nova Jerusalém, que vinha descendo dos céus, ia se movendo no espaço e veio, estacionou aqui perto da terra. E ele diz, agora Deus vai habitar com eles, e aqueles que foram salvos serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Irmãos, e diz aqui, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Bom, esse mundo aqui é um mundo meio complicado, não é não? Morre gente, que a gente não queria que morresse, não é verdade? Não acontece? A gente vai morrer.
Se não houver arrebatamento, né? Se houver arrebatamento antes, a gente escapa dessa, mas conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais perto de não escapar. Eu acho que aqui sou quase que o mais velho, não? Estou mais na frente do que vocês, mas só sei que aqui as coisas são difíceis. Esse mundo é um mundo difícil. Jesus, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? O mundo está posto no maligno. Diz que o diabo é o Deus desse século, é o príncipe deste mundo. Irmãos, o diabo age para todo lado, age na política, age nas pessoas, age em tanta coisa ruim. Por isso que a Bíblia diz para a gente: não dê lugar ao diabo. Não é verdade? Porque ele é quem está no mundo aqui, fazendo, por enquanto. Vai chegar o dia, está escrito aqui, que ele será lançado no grande lago de fogo e enxofre, tá? Então ele sabe que ele tem pouco tempo, por isso ele corre tanto. Mas o que é dele já está preparado, o juízo dele já está feito. O lugar dele e dos anjos que o seguiram é no grande lago que arde com fogo e enxofre. Mas para aqueles que são salvos e que viveram nesse mundo tenebroso, nesse mundo escuro, de escuridão, diz aqui que Deus, o próprio Deus que vai morar conosco, vai estar conosco, vai ser o nosso Deus, o mesmo Deus vai limpar dos seus olhos, dos nossos olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte. Olha que bom, né? Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, ninguém vai chorar, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Amém? E diz mais, ele continua dizendo aqui: e o que estava sentado sobre o trono branco, o trono do juízo, Jesus, ele diz o seguinte: eis que eu faço novas todas as coisas. Jesus, ele vai renovar tudo. Amém? Assim como ele já renovou a nossa vida. A minha vida, se não fosse Jesus, ia ser uma coisa terrível, não é? Acho que a sua também. Sem Jesus, irmãos, não dá. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. E ele diz aqui que ele faz todas as coisas novas. Jesus renova a nossa vida, Jesus renova a nossa alma, e ele diz que naquele dia ele vai fazer tudo novo. Ele diz: e disse-me mais, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e são fiéis. Amém? São verdadeiras e fiéis. Mas não para aí não, ele diz mais, disse-me mais, Jesus disse mais, está cumprido, ou seja, está feito, está consumado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o início, ele é o fim, ele é Deus. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Irmãos, essa fonte da água da vida é a eternidade, é vida eterna. Parou para pensar nisso? Eternidade não é muito tempo. Eu já cheguei a achar que eternidade era bilhões de anos, mas eu sei que não é assim. Eternidade não é uma quantidade, é uma qualidade. Eternidade é uma qualidade de algo que é eterno, que está acima do tempo. Eu estou para dizer para vocês que na eternidade nem o tempo existe. Amém? Por isso que Deus, ele é o eterno. No Velho Testamento ele é chamado muitas vezes o eterno. O eterno, que criou o tempo, que criou o espaço, que criou tudo que existe, não é?
quando não havia nem o espaço, nem o tempo, nem o lugar onde ele criou as coisas. Primeiro ele criou o lugar, criou o tempo, mas ele já eternamente sempre foi o eterno, o existente, aquele que sempre foi, sempre será, que nunca foi criado, mas que sempre existiu. Eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O que ele está dizendo? Vai acontecer. E ele diz mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quiser, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Parou para pensar? Ele não fala, às vezes a gente fica pensando, né? Irmãos, quem vencer, o salvo em Jesus, ele é herdeiro de tudo de Deus, do universo inteiro, do céu, da Nova Jerusalém, de tudo que existe, de tudo aquilo que foi criado. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aquele que vencer, só que tem um detalhe, tem que vencer. Amém? A gente não pode parar no meio do caminho, não pode trocar Deus por um prato de sopa. Vocês sabem a história do prato de sopa? Sabem, né? Já contei para vocês. Esaú tinha o direito da primogenitura, das bênçãos de Deus, de tudo de Deus. Mas aí ele foi caçar, voltou com fome, o irmão tinha feito um guisado, tinha feito um prato de sopas, um prato de sopa de lentilhas e umas coisas muito bonitas. E aí então, ele chegou: me dá dessa sopa. Ele falou: eu vendo. Acho que é por isso que o nome dele é Jacó. Falou: o que você quer? Falou: eu vendo esse prato de sopa pelo direito que você tem da primogenitura. Ou seja, o direito da bênção, o direito de estar na presença de Deus, de receber as bênçãos, as promessas de Deus. Mas eu vou falar: o que isso me adianta? Pegou, está vendido. Aí o Jacó deu para ele um prato de sopa, ele ficou com o prato de sopa, e Jacó ficou com a bênção, ficou com o seu nome na história, ficou com tudo de bom que Deus podia oferecer, e o irmão ficou só com um prato de sopa. Mas às vezes, irmãos, a gente pode trocar aquilo que nós temos, a bênção, a eternidade, a herança de tudo, podemos trocar por um prato de sopa, por alguma coisa que não vale nada, por um minuto, um segundo de prazer, não é? Por uma bobeira qualquer, e podemos perder a vitória. Mas Jesus disse: quem vencer, para chegar a herdar todas as coisas, você tem que vencer, tem que chegar no final. Vocês sabem, né, que aqui no Brasil tem corrida de São Silvestre, não tem? Tem corrida. Não adianta só correr, tem que ganhar, tem que chegar. É ou não é? E também nessa corrida cristã, não adianta só a gente correr por um tempo, a gente tem que vencer. E a Bíblia diz que a gente já venceu. Capítulo 13 diz assim que nós vencemos. Você já viu lá? Está escrito que você venceu, e eles o venceram. Esse eles aí é nós. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Quer dizer, mesmo parecendo que estavam perdendo, às vezes a gente perde para ganhar. É ou não é? Às vezes perdendo a gente ganha. Então ele diz: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Já parou para pensar? Que coisa boa. Essa promessa que Jesus diz assim, para nós que vencemos,
ele diz que Ele será o nosso Deus e Ele será o nosso Pai, nós seremos o Filho dele. Mas, quanto aos tímidos, o que é tímido? Tímido não é aquele que não consegue conversar com os outros, não. Tímido é aquele que nega a fé, aquele que tem vergonha de Deus, tem vergonha de dizer que é de Jesus, tem vergonha de viver como um cristão, como um servo de Deus. Esse é o tímido. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aqueles que não creem, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O perdido morre 2 vezes. Morrer é um negócio ruim já, não é? Parece, não é? Mas diz aqui que o perdido, ele morre e vai parar no lago de fogo, que é a segunda morte. É morrer 2 vezes. É muita morte, não é não? Amém, irmãos? Bom, e aqui segue a descrição da Nova Jerusalém, que é a coisa mais linda, né? Você pode ler depois em casa, aqui fala a respeito da descrição, amém? E aqui vem falando sobre o que tem dentro da Nova Jerusalém, o rio da vida, a árvore da vida, o Cordeiro de Deus, as fontes das águas da vida, a própria luz da Nova Jerusalém é o Cordeiro, é a lâmpada, a glória de Deus ilumina essa cidade, por dentro, por todo lugar. É algo que o sol, não precisa de sol nem de lua para iluminar a cidade, porque é a glória de Deus que ilumina. Já parou para pensar nisso? Então aí depois disso, irmãos, vem a Nova Jerusalém, que desce dos céus, e é a nossa cidade, é a casa que ontem eu falei. Hoje praticamente eu estou terminando, complementando de ontem, que ontem falamos a respeito que Jesus foi preparar um lugar, né? E para que nós cheguemos a este lugar, nós vamos ter que passa-se primeiro, a primeira coisa que chega, que vem, é o juízo final, que nós lemos aqui. Depois vem a Nova Jerusalém, do capítulo 9, do versículo 20 em diante, vem a descrição da Nova Jerusalém por dentro, por fora, né? E vem mostrando ali tudo, até o 22, e chega no fim, Jesus se manifestando aqui como o alfa, o ômega, o primeiro e o último, aquele que vem, e que nós dizemos, vem Senhor Jesus, que a igreja e o Espírito dizem, vem, e nós dizemos, vem, e nós dizemos, ora vem Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, né? Então nós temos uma grande esperança, e temos também uma grande responsabilidade com o que fazer com essa esperança, amém? Realmente aceitar a história que Jesus escreveu para nós. Já escrito, Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas, amém? Deus preparou, Deus escreveu a sua história, e que a gente não queira mudar a nossa história e fazer uma história diferente, não vale a pena. É como eu disse, aqui é como as coisas vão terminar, aqui é o fechamento da história, né? Tem o começo, tem o meio, e aqui é o fim da história, e depois disso nós entramos para a eternidade, para o tempo sem fim, para o não tempo, para a eternidade que Deus preparou para nós, amém? Graças a Deus, que você guarde isso. É pouco falado, é pouco pregado, você não vai ver muito isso aqui na internet, você não vai achar uma pregação sobre o juízo final. Parece que os pastores não querem pregar sobre isso, porque espanta, tem gente que fala, então eu vou embora. Mas a gente tem que saber, não tem? Você já tinha lido? Quem já tinha lido? Deixa eu ver. Muita gente não tinha lido ainda, hein? Então agora você já viu, amém? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.